quero expressar que, para mim, é uma emoção muito grande, né, como vice-presidente da ANAND e como expositor, poder estar presente dentro dessa mesa, poder estar revendo, né, agora no cargo do ministro, nosso amigo Lino, Remígio, falar o quanto foi importante para nós, médicos do trabalho, a presença de vocês, e, mais que isso, a representação forte, legítima e muito digna do Clóvis e do Plínio, que realmente engrandece muito a nossa área. A presença de toda dessa mesa de encerramento é uma prova muito importante da importância da ANAND no cenário atual. Bom, eu fui intimado a falar uma visão da medicina do trabalho no que diz respeito às alterações da legislação previdenciária, o que me obrigou a me desfazer um pouco, ou muito, da visão que eu tenho desse tema. Próximo. Eu tentei me isentar um pouco e tentar levantar os pontos positivos e os pontos negativos dessas alterações legais, né? E também procurei sempre separar o que é difícil, que são instrumentos articulados, mas separar o nexo técnico-epidemiológico e o FAP, apesar da articulação entre esses dois instrumentos. E, além disso, eu me utilizei muito de um encontro que a ANAND fez, que a Associação Nacional fez, no ano passado, há cerca de um ano. Foi um encontro fechado, onde nós convidamos vários representantes envolvidos nessa área, muitos desses representantes, inclusive, com posições contraditórias ao nexo técnico-FAP, como, por exemplo, a Federação dos Estatísticos, que se colocou claramente contra a metodologia utilizada. Convidamos também a Associação dos Peritos da Previdência Social, epidemiologista de grandes escolas, da Unicamp, da USP, então, uma representação muito importante, né? E foi esse parecer que está sustentando essa minha apresentação. Das coisas que nós colocamos e que já foi da coisa que nós concluímos na época, que já foi apresentado por vários os que me antecederam, os consensos que houveram, né, e os consensos que eu percebo hoje que é consenso quase universal. O primeiro é a importância do olhar epidemiológico, né, não precisamos nem falar nisso, a própria NR7 já tratava disso há mais de 10 anos atrás. O importante que o NEP, o NETEB, as alterações em si, elas atendem à mudança do perfil de adoecimento atualmente do trabalhador, né? Nós sabemos hoje que, se ainda existe problema com o ruído, com a sílica, esses começam a ser resolvidos e os nossos problemas são as doenças, especialmente as doenças mentais, as doenças por alterações musculoesqueléticas. O que é importante também, e é consenso, é que essas alterações elas diferenciam as boas empresas das más empresas, foi muito falado também, inverte o ônus da prova, né? É injusto a gente pensar quem tem que provar, mediante dados significativos do ponto de vista epidemiológico, de relação entre uma doença e uma atividade, é injusto pensar quem tem que pagar isso é o trabalhador, mesmo porque quem tem essas informações normalmente é o próprio empresário. Então, isso também foi consenso. Também foi consenso que essas ações, que essas alterações, elas estimulam as ações coletivas, né? Porque hoje todo o segmento produtivo, não só uma empresa isoladamente, pode ter repercussão financeira da má gestão ou de pouco investimento na área de segurança e saúde. Estimula o sistema de gestão de segurança e saúde, que é importantíssimo, que já tinha sido discutido, já tinha sido consenso a discussão disso há muitos anos atrás, inclusive o Lino era o responsável pela discussão de sistema de gestão há pelo menos uns 10 anos atrás, né, um movimento nacional. Ele qualifica a área de segurança e saúde, indiscutivelmente, né? Ele promove, e, indiscutivelmente, essas alterações promovem um grande impacto na área de segurança e saúde. Eu, que estou na área já desde 1914, mais ou menos, eu diria para vocês que, depois da consolidação das legislações de segurança e saúde, a partir das normas regulamentadoras, eu acredito que esse é o momento mais importante, mais impactante na área. E lembrando, né, com relação a esse impacto, que essa discussão
essa discussão sobre bônus e malus é uma discussão que vem sendo levada já há muitos anos, né? Há muito mais de 15, 20 anos que o Brasil tenta uma fórmula de criar uma metodologia que possa beneficiar os empresários que investem em segurança e saúde. Eu utilizei, rapidamente, vou ter que falar rapidamente, para falar um pouco desse impacto, eu utilizei aquilo que nós, médicos do trabalho, utilizamos com mais frequência, que é a lógica das normas regulamentadoras, né? E eu utilizei 3 normas, que é a NR7, a NR9 e a NR4, para sentir qual a significância desse impacto, lembrando que, mesmo com a alteração do FAP, né, esse sistema está implantado e nós vamos ter que trabalhar, felizmente, com esse impacto. Talvez um dos impactos mais importantes, né, do nexo técnico-epidemiológico é na área de saúde, indiscutivelmente, né? Nós vimos os dados apresentados pelo professor Remígio e verificamos que a incidência das doenças ela é muito maior em termos de aumento de registro, né, do que os acidentes de trabalho, apesar que há um aumento também na incidência, na inclusão dos acidentes, mas a inclusão maior como doença profissional passa a ser para as doenças profissionais. Então, o impacto é importante, especialmente num dos sustentáculos do PCMSO, que são os exames médicos, né? Acarretar resultados importantes, né? Quer dizer, o empresário vai ter que pagar por esse custo diminuído que ele teve na realização do exame, né? O admissional não dá para ser como é hoje, né? Ou, pelo menos, como é na maior parte das vezes, né? Ele terá que ser um exame médico, clínico, com tempo, para poder, não para criar, né? Não para produzir uma eugenia, né? Ou procurar o trabalhador super-homem, né, que alguns colegas e alguns empresários acham que isso empurra o exame admissional para um super-homem. Isso não é verdade, até porque não existe muito trabalhador super-homem, infelizmente, né? E também nós tivemos essa mesma experiência na época do ruído e verificamos hoje que não é porque nós fazemos restrição na avaliação do ruído, nós vamos contratar trabalhador sem nenhuma perda auditiva. Mas o admissional vai ter que ser pensado, assim como o periódico. O periódico não dá mais para ser aquele exame de tudo bem próximo, vai ter que ser feito um exame clínico. Mesmo nas avaliações pontuais que nós estamos acostumados, que eu chamo de avaliação pontual, aquela lá que o trabalhador está exposto ao ruído, você faz uma audiometria, e essa audiometria normal, o trabalhador esteja normal. O trabalhador tem audiometria normal, está normal, apesar que ele ficou exposto a 84,5 decibéis durante muito tempo, como se isso não interferisse na saúde mental desse trabalhador. E assim, vários seriam os exemplos para mostrar que hoje é necessário fazer um exame periódico para verificar a saúde do trabalhador. O periódico ele terá que servir também como um exame de diagnóstico precoce. Nós sabemos que as depressões, né, no setor de saúde, ou as depressões que são caracterizadas hoje como nexo técnico-epidemiológico e vão interferir no FAP, essas depressões, as tuberculoses, etc., elas não aparecem de um dia para o outro. É através de um exame detalhado ou com um exame focado que você consegue identificar precocemente essas doenças, né? Eu sempre lembro de um exemplo muito interessante, que é o exemplo da tuberculose no setor de saúde. O doutor Bernardo, o doutor que foi homenageado no nosso início, e o doutor Morrone, algumas décadas atrás, provaram que a tuberculose era 5 vezes mais frequente em trabalhadores hospitalares. E o trabalhador com tuberculose, ele tinha que ficar na fila para poder caracterizar. Hoje, não. Hoje, mesmo depois do nexo técnico-epidemiológico, utilizando esse exemplo, você vê que tem poucos setores de saúde que ainda fazem um projeto de prevenção da tuberculose. E esse exemplo vale para outros tantos, né? Então, o periódico ele vai ter que ser um exame que tem foco na prevenção, foco no diagnóstico precoce, e mais do que isso, ele terá que ter um protocolo específico para você saber aonde está ocorrendo o teu início de depressão, o teu início de tuberculose, o teu início
daquela doença em que os dados epidemiológicos falaram que tem relação com a tua atividade. Então, você precisa ter protocolos específicos para poder captar isso precocemente, e não vamos falar mais em humanidade, para reduzir o custo do empresário, correto? E o vale mais para o retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho é muito interessante. O Remígio fez uma colocação que eu quero agregar nessa questão do retorno ao trabalho, que é a recolocação do trabalhador. A recolocação do trabalhador, normalmente, quando o trabalhador vem em não condições adequadas do retorno da alta, ou quando o ambiente de trabalho doentio não foi corrigido, é comum haver, vamos dizer assim, uma relação bondosa de remandar o trabalhador para a perícia médica. Se houver nexo técnico-epidemiológico, nós temos que lembrar, em mandando de volta o trabalhador para a perícia médica, a empresa vai continuar pagando fundo de garantia. No retorno, ele vai ter mais um ano de estabilidade, isso se não houver outros acordos coletivos com os empresários, com os trabalhadores. De forma que a legislação, evidentemente, que não muda, mas ela empurra para que você pense na possibilidade da recolocação do trabalhador. Faça um esforço no sentido de rever esse ambiente, e de rever esse trabalhador. Com relação ao demissional, que já era complicado, ficou complicado e meio. Uma outra questão que está sendo colocada nessas alterações é a gestão do trabalhador afastado. O trabalhador afastado deixa de ser uma preocupação dos empresários, deixa de ser uma preocupação do Ministério do Trabalho, deixa de ser uma preocupação do movimento sindical, e ele fica lá um tempo enorme. Os dados que eu tenho, não sei se confirma com os dados do Remígio, mas o tempo médio de afastamento hoje de um trabalhador é 2 anos e meio. Então, a gente imagina se um trabalhador consegue retornar à atividade depois de 2 anos e meio, em média, de afastamento. Então, existe um encaminhamento para você cuidar do trabalhador no seu afastamento. Aí eu só faço uma observação no sentido de que qualquer tipo de trabalho da empresa junto ao trabalhador afastado, que seja feito com acompanhamento do movimento sindical, para evitar aqueles problemas que a gente tinha, que o trabalhador trabalhava engessado, que a gente conhece. Mas, de qualquer maneira, é uma preocupação interessante, principalmente para as empresas que têm convênio, ou aquelas que têm possibilidade de apresentar um recurso um pouco melhor, é acompanhar o trabalhador afastado. E, assim, outro impacto também com relação à assistência curativa, que também hoje não faz a mínima relação entre a doença e o acidente, ou entre a doença e o trabalho. Acho que, pela primeira vez, o médico do trabalho vai ter que correr atrás da assistência curativa, fazer conversa, etc. Inclusive, conversando com um dos presidentes da Bress, que estava me informando que foi chamado pela Amil, ou uma dessas empresas, a Medinal, para fazer essa discussão na área curativa. O relatório anual passa a ser um perfil epidemiológico, necessário para poder fazer o planejamento, não dá para ser aquela coisinha rápida. Eu fiz 4 exames, os 4 exames estavam normais e ponto final. Teria que fazer um levantamento epidemiológico. E o que é importante, ele empurra para que o médico do trabalho, para que a área de saúde e segurança faça realmente um sistema de gestão, não só um gerenciamento de ações, mas sim um sistema de gestão que é muito maior que isso, como já foi falado anteriormente. Sobre o PPRA também, os acidentes, hoje, além de ter todos aqueles problemas que nós tínhamos antes, para o empresário, fundo de garantia já tinha, etc., etc., hoje o empresário vai ter que carregar esse custo durante 5 anos, e é um custo real, coisa que ele não fazia. O maior problema dele, esse custo se agrega a todos os problemas que ele tinha antes de responsabilidade civil, etc. De forma geral, você passa a ter uma necessidade de aperfeiçoar o sistema de gestão, e o que é mais importante, o sistema de gestão integrado, que fica mais difícil uma intervenção separada do setor saúde, e não se articulando multiprofissionalmente com os outros setores da empresa. O impacto sobre a NR4 é indiscutível, apesar que a gente não vai discutir sobre ela, mas lembrar que houve uma parada na discussão. Quer dizer, eu diria que o impacto fundamental dessas alterações é porque ela vai trabalhar em cima da avaliação de resultados. Isso o empresário conhece muito bem. Não fica trabalhando só a partir de papéis, como é a lógica da estrutura do arcabouço legal da área de segurança e saúde no país,
Você empurra para você ter uma outra lógica que se adicione à lógica anterior, né? Você não vai apagar uma coisa para fazer outra, mas essas lógicas, ela entra. A qualificação dos profissionais, já foi dito, vai ter que ser melhor, né? A atividade de organização de empresas para ter saídas comuns é muito interessante e eu acho que pode ser utilizado, especialmente quando se tratar de pequenas e médias empresas, né? Os empresários, eles têm que pensar que os seus terceiros também têm responsabilidade, e eu acho que o SEST comum que foi apresentado, que foi aprovado e deverá ser publicado na nova NR4, ele estimula isso. E, de forma geral, com essa estrutura, na minha opinião, a área de segurança e saúde, técnica, os médicos do trabalho aqui, né, mais importantes, os médicos do trabalho, os serviços privados, né, de prestadores de serviços, eles são empurrados a ter uma proposta que realmente reduz o nível de adoecimento no trabalho e, portanto, se aproximam mais das políticas públicas implementadas. Ainda é consenso a desinformação. A desinformação é geral, tanto do empregador, né? Existe muito empregador ainda investindo na contestação, né? Isso é um saco furado. Né? É bom para quem é perito, porque aumenta o valor das perícias, né? Mas é um saco furado. Né? Eu acho que o investimento ele tem que ser na área de redução dos acidentes. Eu gostaria que o FAP saísse logo, viu, Clóvis, porque a gente teria metade dos empresários favoráveis. Depois a gente discute a metodologia. Fazer uma prévia. Mas não é, eu acho que a desinformação não é só da área dos empregadores, é também dos profissionais de segurança e saúde. Nós estamos há mais de 1 ano e meio da publicação disso. Esse tema está sendo discutido há pelo menos 4 anos atrás, e nós, médicos do trabalho, somos muito desinformados, né? Nós não temos propostas ainda, eu acho que existe uma consciência clara de que os grandes paradigmas estão sendo balançados, mas nós não temos o resultado disso, né? Com relação às críticas, agora essa aqui é a última transparência, doutor Zurré. A primeira delas que nós temos é com relação à metodologia mesmo, né? Existem situações que foram diagnosticadas nessas conversas, especialmente no evento, com relação à inclusão dos acidentes, de alguns acidentes e doenças que não tem enquadramento, como, por exemplo, a apendicite aguda, o lúpus eritematoso em alguns segmentos produtivos, ou mesmo a inclusão do o acidente de trajeto. O acidente de trajeto, o setor empresarial, nós temos que reconhecer, tem pouco acesso, de maneira geral, são incluídos, né? A questão do câncer, a inclusão do câncer, de alguma forma, com todas as dificuldades, é importante ser feito. A questão da terceirização, ela tem que ser vista. Eu vou citar outra vez o exemplo do setor de saúde. Os hospitais e os serviços de saúde normalmente trabalham com 2 tipos de irregularidade empregatícia, que são as cooperativas, inclusive São Paulo recentemente assinou um acordo para acabar com as cooperativas de mão de obra, mas temos os chamados PJs, né, os PJs médicos, né, de forma que esse setor de saúde, né, as doenças não aparecem nos hospitais, né, ou não aparecem no serviço de saúde, porque os médicos são autônomos, teoricamente, né, ou são cooperativados, também teoricamente. Isso ocorre com bastante gravidade na área médica, eu estou exemplificando a área médica, mas ocorre também no setor de informática, também no setor de educação, acho que é uma correção importante. E ainda a questão do não pagamento de seguro-acidente de trabalho por determinados segmentos produtivos, o que é absolutamente inadequado. Não falo só com relação às micro e pequenas empresas. Ainda uma crítica seria com relação ao despreparo burocrático da Previdência Social, né? Eu acho que a Previdência Social ela não preparou devidamente os peritos, né? Isso nós sentimos, eu estou reproduzindo uma queixa da presidência que teve conosco na oportunidade dos debates. Eu acho que os trâmites, se introduziu dentro da Previdência Social um trâmite democrático muito importante, mas esse trâmite democrático é novo, e você precisa ter processo de estrutura para ter essa tramitação democrática, essa tramitação nova, né? Eu acho que a Previdência Social não está tendo esse preparo. A gente viu isso, está vendo isso no número de processos que estão parados de contestação, né? Agora, felizmente, com a portaria, isso deve ser mudado. E aqui que diz respeito a esse último item, a análise das contestações. E, por último, a questão do adiamento na aplicação do FAP, né? E aqui eu repito, né, como médico de trabalho e como
palestrante em muitos estados e em São Paulo sobre essa questão do nexo técnico-epidemiológico, e eu tenho certeza que essa é uma preocupação dos grandes profissionais da área, que é esse novo adiamento, né? Isso é ruim porque isso, além de todo o aspecto que o Plínio colocou com muita propriedade, ele tira a seriedade da instituição pública, né? Eu sou do Ministério do Trabalho, valorizo muito a instituição pública no país, né? O Ministério do Trabalho, mais do que o Ministério do Trabalho. A área institucional, na área de segurança e saúde, recebeu muitos prêmios internacionais, alguns deles, quem participou foi essa mesa presente, mas nós temos que evitar esse tipo de adiamento, né? Isso atrapalha o movimento, fortalece aqueles que contestam por interesse individual esse processo, mas eu tenho certeza, apesar dessa crítica, né, essa crítica, eu volto a insistir, não é crítica do Mário Bonciani, mas eu tenho certeza que, pela construção tripartite, que eu acho que devia ser pensado também na comissão do NETEP, que a construção tripartite para a discussão da Política Nacional de Segurança e Saúde dá mais segurança dessa preocupação que é nós perdermos essa oportunidade. Era isso que eu tinha que colocar para vocês. Eu espero que eu tenha falado, não que todos vocês gostariam que eu falasse para essa mesa rica, mas pelo menos uma parte significativa disso. Muito obrigado. Obrigado, Mário, pela sua exposição. Nós vamos só fazer algumas considerações, vamos abrir algum tempo para debate, e ainda nós temos mais uma mesa. Só queria comentar, eu acho que agradecer a todos pela sua exposição, o Remígio, que traz realmente das informações, dos dados estatísticos, a influência que teve o nexo técnico nesse processo todo. Acho importante quando o Remígio coloca a questão da harmonização das normas, e as normas ou portarias ou procedimentos da área de Estado, da área de governo, que possa atender à Convenção 87. Eu acho que a Convenção estabelece justamente essa política nacional de saúde do trabalho, e aí eu acho que a criação do documento da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, que foi lançado, eu acho que ela foi importante porque foi uma decisão de ter uma política única. Ainda ela está devendo, eu acho que o Remígio deve concordar com isso, e por isso que acho que este grupo tripartite está trabalhando. Na realidade, o que falta é a aplicação realmente integrada, ou a aplicação realmente da prática das instituições, né, que nós estamos lutando há tanto tempo. Ainda hoje nós temos normas ou portarias da Previdência, normas ou portarias da saúde, normas ou portarias do trabalho, né? Recentemente, eu até comentava duas situações que nós temos trabalhado, questão chumbo e questão silicose. Só um exemplo. Saem 3 portarias para cada um dos assuntos, o que poderia sair uma portaria única, num programa único, numa ação única das instituições. Eu acho que é só assim que nós vamos conseguir integrar, mas eu acho que esta é a importância que o Remígio também traz neste processo e nesses dados que ele apresenta com relação ao nexo técnico. O Plínio coloca muito bem, antes de mais nada, eu acho que o estreitamento da nossa relação, eu acho que a aproximação da ANANT, não com o sindicato, mas com o trabalhador, é fundamental. Esta é uma posição pessoal minha, não é uma posição institucional. Nós não podemos entender que aqui nós só podemos discutir coisa de médico. Nós discutimos coisas da sociedade. E a participação da sociedade é fundamental, principalmente trabalhadores e empregadores, para quem nós temos que estar em contato permanente. Para mim, os eventos médicos, nós não vamos ensinar ninguém a tratar ou diagnosticar, mas as questões afetas ao trabalhador e à empresa têm que garantir a participação de trabalhador e da empresa para expor a sua posição e a sua opinião diante do trabalho que nós fazemos. É uma posição pessoal minha, não é da ANANT, mas quero aqui deixar manifesto. A subnotificação que o Plínio coloca é importantíssimo lembrar, como o Remígio também já alerta nessa questão. Eu acho que
O Plínio coloca uma questão que eu acho que é importante, que a gente já vinha levantando, ou que a gente vinha vivendo, essa dificuldade já há muito tempo. O Lino deve lembrar disso, Remígio, na época que havia alguma coisa de inversão de papéis, mas a data prévia é um pouco complicado para você realmente conseguir os dados. Nós, em 96, 95 a 99, que nós tentamos levantar, 96, para nós criarmos alguns indicadores na área, foi uma dificuldade, mas conseguimos, depois de muito custo. Então, eu acho que isso que você coloca é fundamental. E a verificação dessa comissão das dificuldades em loco é fundamental, porque está tendo problema lá na ponta. E se não tiver alguém que vá verificar e uniformizar, nós vamos ter dificuldades em todos os locais. O Clóvis faz justamente, é importante, ele faz uma apresentação de propostas, né, com relação a questões já há bastante tempo, né, Clóvis, que se vem levantando, justamente a de condições para que as empresas possam realmente investir nos seus ambientes de trabalho e possam melhorar as condições de trabalho. Concordo com o Clóvis, a maior dificuldade que nós temos são pequenas e médias empresas, e muitas delas microempresas, que não têm condições de melhorar as condições de trabalho se não houver uma linha de financiamento. A linha de financiamento que nós temos buscado há tanto tempo é inviável. BNDES ou qualquer outro banco exige demais para que um pequeno empresário possa realmente investir. As garantias que eles exigem, é melhor ele fechar a empresa e não entrar num empréstimo desse sentido. E, por fim, o Mário coloca, com muita propriedade, os avanços que isso pode trazer para a área da medicina do trabalho, mas ele levanta duas questões. Eu acho que é a qualificação profissional que o nexo técnico vai contribuir para exigir dos profissionais da área de segurança e saúde, mas as questões, as dificuldades, a desinformação, né, que nós temos vivendo há muito, não só para o médio trabalho, mas a desinformação do trabalhador, a desinformação do empregador. Alguns problemas que eu acho que a gente deveria aqui discutir, se desse o tempo, ou se não, até responder. Ainda para mim, pelo que eu tenho observado, Remígio, alguns setores ainda não aparecem no nexo técnico. Não sei se isso já foi resolvido, mas eu me lembro muito bem, setor automotivo, por exemplo, não aparece no nexo técnico. É um absurdo com o número de LERDORT que nós temos e não termos nada caracterizado com o nexo técnico no setor automotivo. Segundo, a inversão que coloca do ônus da prova, eu tenho observado que não está bem isso, que não é bem isso que acontece. E aí eu acho que a Previdência tem que esclarecer. A contestação que ocorre da empresa junto ao INSS está exigindo que o trabalhador esclareça e faça um documento para a perícia dizendo por que ele acha que aquela doença é do trabalho. Então, o ônus da prova está voltando para o trabalhador, ainda como informação. É um absurdo, mas é isso que está acontecendo. Eu acho que nós temos que regulamentar ou melhorar esta informação, porque o trabalhador está tendo esse problema. Bom, uma coisa que tem para finalizar é a questão da lei, que eu tenho falado há muito tempo, que com a demora da análise das contestações e do efeito suspensivo, coloca-se em risco a demissão do trabalhador. Se demorar muito tempo para vir um posicionamento, ele cai de 91 para 31, se não mudou ainda. E se tiver uma demora, e esta demora ele já tiver alta, esse trabalhador fatalmente será demitido. E isto nós já temos alertado e diz que isto é mudança de lei. Alguém tem que propor esta lei ou a mudar alguma coisa que garanta, pelo menos, que até que se avalie o processo, não haja, pelo menos, a demissão do trabalhador. Que eu acho que isto é prolongar, ou isto é criar, é gerar desemprego. Então, essas são questões que eu gostaria de deixar para que a mesa pudesse responder, e vamos abrir imediatamente, antes de vocês fazerem as considerações finais, para as perguntas. Eu pediria o seguinte, vamos tentar, como nós estamos com o tempo pouco avançado, vamos tentar fazer em bloco
3 perguntas e depois a gente vê o que teria para poder ficar mais fácil de nós respondermos. Tem aqui, tem lá, são 3, 4 perguntas, a princípio, que nós estaríamos abrindo. Pedro Elias Macaron, médico do trabalho aqui em São Paulo. Inicialmente, eu queria cumprimentar todos pela brilhante exposição e dirigir ao Dr. Mário Bonciani uma pergunta, mais do que uma pergunta, uma preocupação. Nós aprendemos de que o critério de aptidão nos exames pré-admissionais é o da existência de condições mínimas necessárias para o exercício de um trabalho e a ausência de condições que se agravariam com o exercício do trabalho, ou a ausência de condições que colocariam outros em risco. Ora, já ouvi de diversos colegas a preocupação com relação a esse nexo de que vão passar a exigir ressonância nuclear magnética no pré-admissional da coluna lombosacra, da coluna cervical, dos ombros, etc., levando em conta da possibilidade da empresa ser acionada no sentido de haver um nexo. Então, essa é uma preocupação que vai marginalizar mais ainda o candidato ao trabalho e que eu acho que deveria merecer um estudo no sentido de como proteger, né, o trabalhador que está ingressando. Até onde a empresa deve ser absoluta, no sentido de poder impedir, né, a admissão de alguém ao trabalho. Então, existe um papel social que a empresa tem que exercer na comunidade. A segunda pergunta eu faria ao meu amigo Remígio. Estou de pleno acordo que a recolocação no trabalho é importante. No entanto, o INSS está dando alta por antecipação, sem saber se o indivíduo vai ter ou não condições de retorno. E o médico do trabalho, ao fazer o exame de retorno ao trabalho, recebe um empregado que pode não estar em condições. Vamos citar o exemplo de alguém que tem um problema sério de coluna e as condições de trabalho desse indivíduo exigem a realização de esforço físico. E não tem como colocá-lo numa condição sem esforço. Então, eu acho que o Centro de Reabilitação Profissional tem que entrar mais no sentido de preparar esse indivíduo para o retorno. Senão, a gente vai ter aquele conflito do INSS dando alta e do médico do trabalho considerando até inapto esse indivíduo. Muito obrigado. José Rivaldo, a Federada de Sergipe. Nós queremos parabenizar a mesa porque cada um mostrou as suas deficiências e mostrou um campo aberto para ser resolvido. Mas a gente comentando aqui, a nossa pergunta vai ser para o Plínio. Comentando com o Lara e com o Bonciani, eu acho que nós vamos ter que fazer uma ação regressiva contra o governo, porque está na hora dele assumir mesmo, porque o arsenal de guerra, e o Lara falou que com a suspensão do Nexo, do FAP, a Previdência deu um tiro no pé. Você imagina o arsenal que o governo tem. O governo tem Ministério da Previdência, a GFIP, através da GFIP, ele sabe se a empresa tem ou não tem passivo trabalhista. O PPP, o NETEP, o FAP, a auditoria da Previdência, a auditoria da Receita Federal, que está anexa à Previdência, tem ainda o Ministério do Trabalho, com as NRs, mostrada aí, PCMSO, PPRA, auditoria fiscal. Temos ainda o Ministério da Saúde, com o SUS, a Vigilância Sanitária e a Saúde do Trabalhador. Tudo isso é armamento. Ainda tem, se isso tudo não bastar, ainda nós temos o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho com os TACs. Então,
está na hora de fazer. E aí, eu pensando aqui, bom, mas já foi feita a ação regressiva. Já está sendo feita a ação regressiva contra o governo, que são as tutelas antecipadas. O trabalhador não é bobo, não. O trabalhador levou pau lá na perícia, não tem condições de retornar ao trabalho, ele está entrando com tutela antecipada. Então, o trabalhador já está tomando a providência. Então, a pergunta para o Plínio. Plínio, é o seguinte, nós estamos vendo, no setor bancário, laudos ergonômicos e PPC-MSO, dizendo que não existe o risco ergonômico. E nós somos contratados lá no Nordeste para fazer exame periódico de bancos, de grandes cadeias de bancos. E a gente chega numa agência com 10 funcionários, tem 2 funcionários, quer dizer, 20%, 2, 3, encostados na Previdência por doença ergonômica e psíquica. Quer dizer, a pessoa já está realmente mutilada. Quero saber qual é a visão sua sobre esse assunto. Obrigado. Mais uma pergunta? Aqui. Eu queria falar com o doutor Remígio. Se ele não me ouvir bem, eu gostaria que vocês passassem para ele a pergunta. Não, ele ouve aqui. Eu trabalho com uma empresa que tem em torno de 7 mil funcionários, que faz a vigilância, ação e conservação para as agências de Itaú e Caixa Econômica do centro-oeste do país. Diariamente, esses funcionários pegam lá seu meio de locomoção, seu carrinho velho, uma moto, vai até o trabalho com a economia estável, todo mundo tem seu carro hoje. Tá certo? O doutor Remígio mostrou para a gente o aumento crescente dos números de acidentes de trabalho. Tá certo? Eu queria saber se o FAP não seria mais adequado ele incidir sobre os acidentes típicos, tirando os acidentes de trabalho, porque, afinal de contas, o acidente não aconteceu no chão da fábrica, foi no trajeto. Né? Então, por vias mal conservadas, de acordo com o nosso amigo que falou, aqui em São Paulo, a gente vê a quantidade de carros, a gente vai dessa marginal aí, né? Todo mundo está sujeito a um acidente de trajeto. Né? Não seria mais adequado o FAP incidir apenas sobre os acidentes típicos? Eu queria até falar para o Clóvis também, quem sabe eu colocaria nas propostas patronal lá, a incidência do FAP apenas nos típicos. Afinal de contas, os trajetos estão aumentando, os acidentes. E, ou seja, a empresa paga nós, como médico do trabalho, para, lá no final, ocorrer aquela redução dos absenteísmo, em cima da prevenção. Queria saber a incidência, se poderia ser feita apenas no típico. Que eu sei. Um bom dia a todos. Eu sou médico perito do INSS em Santos, meu nome é Gustavo. Antes de tudo, muito rapidamente, eu gostaria de, finalmente, eu ter visto uma mesa que toma posição por alguma coisa muito rara em todos os congressos da área. E eu fico muito feliz disso ter acontecido. Parabéns a todos. Eu, apesar de ser perito da autarquia, do Seguro Social, eu tento atuar com muita isenção. Então, eu vou dar a minha opinião pessoal, sem ir para a empresa e não contra. Aliás, não é opinião, é pergunta já. Doutor Clóvis, existe uma certa tendência de muita gente criticar a base que serviu para a lógica epidemiológica do INTEP. E eu não posso concordar, eu queria que o senhor falasse isso em público, que o senhor critica essa base de ter colocado a parte dos B31, né? Que é o benefício previdenciário. Se você está buscando uma doença relacionada ao trabalho, Schilling 1 ou quiçá Schilling 3, perdão, Schilling 2 ou quiçá Schilling 3, você tem que pegar uma base que seja não típica de acidente de trabalho. Ou seja, ao meu ver, não tem muita lógica, ou o que o senhor falou, o senhor deveria comentar esse assunto. Explique isso para a gente. E para o doutor Remígio, é isso? Eu gostaria de perguntar se existe alguma conduta prática, concreta, se realmente vai haver uma unificação da base de dados entre essas notificações do Ministério do Trabalho, e nosso, e que seja, né? A CAT e coisas semelhantes. Obrigado. Meu nome é Ina, eu sou coordenadora médica da TAM Linhas Aéreas e tenho muito problema em relação à realocação dos nossos funcionários devido ao desvio de função. Então, eu gostaria de saber como resolver esse problema, uma vez que não é feita a reabilitação mediante a Previdência. A última pergunta, por favor. Eu sou a Maria das Graças, do Espírito Santo. Eu sou médica do trabalho.
e não pertenço à Previdência Social. Mas eu queria perguntar o seguinte. Ontem se tocou nesse assunto, a questão da epidemiologia. E hoje a epidemiologia foi falada várias vezes aí na mesa. E, realmente, eu sou professora de epidemiologia, né, da universidade. Então, o problema está aí. Quais são as intenções, tanto do Ministério da Previdência Social, quanto do Ministério da Saúde, quanto de todas as instituições representativas do trabalhador e do empregador nessa comissão tripartite, que está pensando em fazer realmente um levantamento epidemiológico baseado no que já se tem. Foi citado aí que, dos 653 mil, né, benefícios concedidos aí da Previdência Social, com relação a acidente de trabalho, acidente de trajeto e doença ocupacional, 123 mil foram dados pelo NETEP. Isso dá 21%, né, do total geral dos acidentes registrados, né, e das doenças. E esse daí seria uma boa base para se fazer um estudo epidemiológico, e depois, acho que foi o doutor Remígio que falou que 80% dos nexos dados no NETEP, pelo NETEP foram dados pelo médico perito do INSS. Tem que ser por ele mesmo, né, porque é só ele que faz as perícias. Então, acho que é 100%, inclusive, né, foram dados pelo perito do INSS. Desses 123 mil, deveria-se partir daí para fazer um estudo epidemiológico para ver realmente quais têm nexo causal verdadeiro, obedecendo lá a escala de Rio, entende? Nós não podemos simplesmente ficar restrito ao que deu base à instituição do NETEP, que foi um critério estatístico. Entende? Nós temos aí o critério estatístico é um dos critérios de Rio. Tem mais 8 depois dele. São 9 os critérios de Rio. Então, nós precisamos investir em estudos epidemiológicos para que a gente possa acreditar que o NETEP pode nos trazer alguma contribuição. Todo mundo falou aí, todos os componentes da mesa, e eu concordo, temos que fazer alguma coisa com relação à subnotificação. E a subnotificação, eu creio que vai partir muito, não de uma ação impositiva, mas de uma ação científica e profissional. Nós estamos com a nossa profissão de médico do trabalho reconhecida somente há pouco tempo, 2004, gente. Então, nós temos que ter um crédito para o médico do trabalho. E o médico do trabalho tem que começar a fazer essa questão investir em estudos epidemiológicos na sua empresa. Então, eu pergunto aí ao doutor Remígio, quando, né, esse NETEP vai ter, né, a contraprova de que ele realmente está no caminho certo através de estudos epidemiológicos? Quando a CUT ou a CNI, né, vão pensar em realmente começar a investir nessas ações, porque a gente vê que a maioria das empresas não investem em estudos epidemiológicos, ficam somente num estudo matemático de quantos acidentes ocorreram, não é? Quantos não ocorreram, quantos fizeram exame periódico, quantos não fizeram, quantos tiveram alterações. Mas o que nós podemos investir mais nisso? Okay. E a questão outra pergunta é para o nosso colega médico do trabalho, representante nosso, né, que gostei demais da sua apresentação, Mário, mas tem uma questão aqui. Você criticou também a metodologia, não é? Eu não sei qual foi a crítica específica, mas provavelmente foi exatamente porque só ter usado o critério, um dos critérios de Rio, que é o critério estatístico. E também queria perguntar a questão do despreparo burocrático, não é? Onde ele estaria inserido, não somente na Previdência Social, como também na questão de feedback para o médico do trabalho dessas reuniões tão importantes que tiveram, né, com os epidemiologistas. O Remígio vai responder o que ele
que tem as questões para ele, depois nós passamos para cada um, o Clóvis tem, depois eu passo para cada um de vocês para poderem responder. Eu acho que é muito salutar aqui esse debate sendo feito aqui na Associação Nacional dos Médicos do Trabalho. Eu diria o seguinte, olha, o FAP precisa ter uma implantação correta e séria. Até porque o problema do adiamento, a lei está colocada, 10.666 está colocada, ela tem de ser cumprida pelos gestores. A metodologia que nós temos colocado até agora, ela é insuficiente para estabelecer uma métrica correta do bônus-malus. Eu diria o seguinte, nós estamos partindo da questão correta do nexo técnico, porém, nós estamos deixando de fora toda acidentalidade inferior a 15 dias, há distorções no anexo 5º, nós estamos deixando de lado o peso do custo social, da mortalidade dos acidentes, do B93, porque no custo nós podemos ter a seguinte distorção. Eu tenho um gerente no setor de serviços que vai custar mais do que uma morte de um trabalhador na construção civil com salário mínimo. Então, nós precisamos gravar mais, estabelecer que esse custo seja melhor colocado. Nós não temos a projeção da questão da invalidez, tanto na questão do custo para todo o período, inclusive na questão da projeção dos dias perdidos. Nós precisamos estabelecer o inibidor da rotatividade, até para não fazer o círculo vicioso do admissional da pessoa boa. Então, tudo isso nós precisamos aperfeiçoar para fazer a implantação eficaz, séria e correta na realidade do bônus-malus. E o ministro, vendo o processamento que ocorreu até o início até meados de agosto, ele, na realidade, falou o seguinte, não, nós vamos discutir, aprofundar melhor essa discussão a partir, inclusive, do Conselho Nacional de Previdência Social, porque a Lei 10.666 estabelece que a metodologia ela tem de ser discutida, aperfeiçoada, etc., no Conselho Nacional. Na comissão do NETEP, é bom também ressaltar o seguinte, é uma comissão governamental, há demandas para que haja representação de empregadores e de trabalhadores, há demanda, inclusive até de associações, a própria ANANT já fez, inclusive, essa demanda. Nós estamos atentos aí a esse aperfeiçoamento, internamente a própria Secretaria tem um convênio com a UNB, com a equipe do professor Vanderlei Codo, que contatou vários epidemiologistas, está em andamento, inclusive até nós temos o aditamento desse convênio até o final de fevereiro, para poder justamente, quer dizer, o aferidor que eu estou colocando aqui como é que se chama, do conservadorismo, já se apresenta, inclusive, em resultados aplicados. Tem de fazer algumas, evidentemente, correções e a fórmula pode ser melhorada e aperfeiçoada. Então, porque depois também é bom aqui saber o seguinte, NETEP e FAP são diferentes na legislação. O FAP, ele depende do Conselho Nacional da Previdência, a 10.666, o NETEP depende de decreto, que inclusive tem a comissão de acompanhamento, que vai se reunir, inclusive, na terça-feira. Está convocada, né, Ederli? Os dados colocados são todos os dados disponíveis que a gente tem no sistema do SAB. Então, não tem nenhuma recusa de informações. Agora, o problema é que todo mundo quer dados mais explodidos, mais trabalhados. E a gente precisa fazer um correto cruzamento também
da questão do CNAE. Por exemplo, hoje, no Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho, nós temos um número mais ou menos global, mas nós não temos no conjunto de todos os benefícios do SAB. E nós estamos já tentando fazer a implantação disso na DataPrev. Esse é um problemão. E aqui eu quero lançar um desafio para vocês. Não é posição oficial do Ministério, isso aqui é uma posição pessoal minha enquanto gestor. O grande problema frente a toda essa questão da dispersão dos vários órgãos talvez nos remetam a discutir seriamente uma Agência Nacional de Saúde e Trabalho, unificando todos os órgãos, que cada um está cuidando do seu feudo hoje, infelizmente, dentro do governo. Então, nós precisamos, inclusive, rever isso. Quer dizer, precisa rever o papel da Fundacentro, da DSST, da questão, criou-se o Departamento de Saúde Ocupacional, inclusive na Previdência. O primeiro gesto é a comissão tripartite. Claro que precisa discutir com empregadores e trabalhadores. Cada um puxa, fica um cabo de guerra, um puxando aqui, não, tem de ir para a saúde, tem de ir para o trabalho, tem de ir para a Previdência, não sei o quê. Eu estou aqui, não estou defendendo aqui posições de dizer precisa discutir, e aí é uma questão, talvez, evolutiva, na questão para poder realizar o direito social do trabalho, previdência e saúde, nessa área, criar uma Agência Nacional de Saúde e Trabalho, porque senão cada um vai puxar a corda pelo poder de decreto institucional que cada um tem. E as coisas ficam do jeito que estão, porque a vontade política da mudança depende de uma mudança institucional. Eu acho que isso é uma questão que eu estou colocando aqui em primeira mão para o pessoal da ANANT. Não é para dizer, opa, vai criar mais um órgão, não. E precisa discutir com empregadores e precisa discutir com trabalhadores. Outro dia também falei para o Plínio, lá em Brasília, Plínio, precisamos começar a discutir isso. Já discuti com a questão das outras centrais também, estou fazendo, de vez em quando, vamos discutir isso, eu acho que tem de discutir isso. Como é que vai criar um Sistema Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho, se a gente não tem, por parte do governo, uma ação mais institucional? Porque precisa ter um peso, e alguém já fala, não, tem de ser algum órgão ligado à Casa Civil, à Presidência da República, ele vai estar na saúde, no trabalho, na previdência. Isso aqui não é uma questão que a gente precisa, de fato, aprofundar. O Zurrer aqui colocou uma questão de problema na contestação. Eu diria o seguinte, o problema da IN16 é que permitia a todo momento deveria ser colocado para o trabalhador a questão da contestação. A IN31 está corrigindo. Porque é o seguinte, só vai para o trabalhador se o médico perito acatar a contestação dos empregadores. Porque senão não tem necessidade de contestou o empregador, opa, cópia para a questão do trabalhador, para poder ver se ele vai ou não vai contestar. Não. A perícia médica, frente a uma contestação do empregador, e até porque o médico perito tem poder. Eu sei que o médico assistente são vocês, ficam pé da cara porque o médico perito não acata. Mas essa é uma decisão de fórum legal do médico perito, porque também aí fica em discussão se é doença ou incapacidade. O médico perito vai verificar a questão da incapacidade. E aí também tem um problema, que infelizmente, muitos, quando retornam ao trabalho, são demitidos. Eu acho que por parte do governo, que precisa garantir o valor social do trabalho, artigo 1º da Constituição, estabelecer uma estabilidade também para o retorno do acidentário, do retorno do previdenciário,
Quer dizer, nós temos hoje para o acidentário 1 ano, porque vai haver uma preocupação de adaptação, porque, evidentemente, no contexto laboral ou das pessoas que trabalham no dia a dia, elas adoecem. Isso é natural pelo envelhecimento, etc. e tal. Então, nós precisamos discutir muito. Quanto dados, aí até por isso que tem uma outra questão. Quem fiscaliza se foi feito ou não foi feita a CAT, quem dá multa é a Receita Federal do Brasil, que é um problema, que aí é o problema da unificação. É positiva a unificação da fiscalização na Receita Federal do Brasil, em todos os aspectos fiscais do governo. Agora, outro dia veio para mim, só para dizer, veio um processo de combate ao trabalho escravo no Pará. O fiscal, o auditor fiscal, viu que faltavam 57 notificações de comunicação de sem trabalho. Aí a Secretaria de Inspeção mandou para mim, porque, opa, o assunto é previdenciário. Aí a gente vai ver na lei que quem tem de aplicar a multa é a Receita Federal do Brasil. Então, passou para mim, eu tive de encaminhar para o secretário da Receita Federal do Brasil, porque ele tem os poderes legais, para poder fazer isso. Quer dizer, nós vamos ficar nessa bolinha de ping-pong. Então, imagina, o processo começou lá no final do ano passado, chegou para mim em maio, quer dizer, o trâmite dentro do Ministério foi 4 meses. Aí chegou lá, bom, eu ao menos em uma semana falei, eram umas pilhas de processo, vi para Receita Federal. Aí eu só, para poder precisar, eu coloquei quem é o coordenador de fiscalização da Receita Federal para poder fazer isso. E aí eu não sei onde é que está lá. Se aí vai de lá, porque tem de ir para delegacia da Receita Federal lá do Pará, que está lá em Belém, e o problema está no sul do Pará. Então, vem o problema. Quanto à questão colocada do aperfeiçoamento e estudo, isso está sendo feito. Nós temos esse trabalho que a UNB está fazendo, também no NETEP nos remete a novas doenças profissionais, porque a gente vai verificar que determinadas ocupações que são constantes no NETEP, a gente coloca depois na lista taxativa do anexo 1, vai ajudar a aprimorar essa questão. Agora, não vamos ficar na métrica do nexo individual ocupacional, do nexo profissional. O elemento da epidemiologia, que também o SESI está adotando, a questão epidemiológica, é um avanço, porque isso coloca a questão da dimensão de saúde pública. Isso é muito importante para a gente poder, quer dizer, verificar a cada momento no ambiente de trabalho onde é que estão os problemas para a gente poder sanar. Obrigado, Remígio. Obrigado, Remígio. Eu passo para o Clóvis. Eu pediria agora que nós estamos com um processo de encerrar o mar. Infelizmente, é uma mesa polêmica, mas nós estamos com uma outra mesa. E eu passaria, assim, com 2 minutos para cada um de vocês. Eu sei que são muitas questões, mas aí quem não sentir respondido, vai ter que conversar com o pessoal. Infelizmente, não tem como. É difícil, só se nós ficarmos aqui até mais tarde, mas aí é mais complicado, né? Clóvis, por favor. Bom, a mim foram colocadas 4 perguntas: como que a empresa vai atuar na defesa, no caso das impugnações do NETEP, também sobre a base de dados do NETEP, o FAP ser aplicada apenas em acidentes típicos, e, no caso, a última pergunta da gestão das empresas em estudos epidemiológicos. Bom, começar com a gestão. Eu penso que as grandes empresas, certamente, no estudo dos seus casos, nas suas gestões, as empresas que têm gestão em SST, certamente devem fazer um estudo epidemiológico, porque, se não estiver fazendo, está falho o trabalho dentro da grande empresa.
Na média, pequena e microempresa, eu acho difícil o estudo epidemiológico que está sendo realizado. Concordo que tem que ser um dos processos de dentro da empresa de gestão de SST, um estudo epidemiológico do que causou aquela doença. Né? Ao meu ver, é o processo correto dentro da empresa. Como o doutor Remígio mesmo colocou, que o SESI elencou 9, se eu não me engano, são 9 setores e fez um trabalho belíssimo nesses 9 setores de levantamento com os dados que tinha sobre quais são os principais problemas dentro desses 9 setores e como resolvê-los. Isso é um trabalho pioneiro do SESI. Não conheço nenhum outro trabalho em outro segmento econômico, seja transporte, comércio, agricultura e financeiro. E nós pretendemos aumentar isso. Só que, como bem os senhores sabem, é um mundo, né? Nós temos que abraçar o mundo e você tem que ver qual é a sua prioridade e atuar como prioridade, realmente. Na questão de como a empresa deve se portar, no caso, como é que o médico do trabalho da empresa pode atuar nas impugnações, a empresa, é isso que a gente tem defendido, ela tem que se estruturar. Né? A empresa ela tem que se estruturar com os prontuários dos seus trabalhadores, tem que guardar. Existe até uma obrigação legal do prazo de guardar esses prontuários. E somente dessa maneira, com um exame médico bem feito, um exame admissional bem feito, um exame periódico bem feito, é que a empresa tem possibilidade legal de impugnar o NETEP. Sem isso, infelizmente, a empresa vai ficar rodando, e certamente a sua impugnação não vai ser acatada pela Previdência. Sobre o impeditivo, né, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, particularmente, as empresas não concordam com ele, mas é a legislação que foi colocada. A base vou deixar por último, FAP, somente acidentes típicos. No caso do FAP, nós temos aí a IN 31, que fala quais são os nexos que vão estar dentro da base do FAP. Se você pegar até a resolução 1269, é isso, que fala sobre a metodologia do FAP, e lá elencava apenas o NETEP, ao meu ver, que minha formação é jurídica, ao meu ver, com a IN 31, não passa mais ser só o NETEP, sim todos os nexos, porque não tinha lógica a Previdência publicar uma IN elencando 3 nexos apenas e só o NETEP entrar na base do FAP. Não, todos os nexos, seja o profissional, o acidentário e o próprio NETEP entrar na base de cálculo do FAP. Sobre a base de dados do NETEP, a minha opinião pessoal sobre isso é de que deveria ter sido pego, por exemplo, a lista da Organização Mundial da Saúde, que basicamente é praticamente quase a mesma coisa do que a nossa lista B, que traz os acidentes ocupacionais, essa lista ser a base do NETEP, e nós pegarmos os B31 e 32 e, numa comissão, uma revisão anual, ver quais são as maiores incidências disso e, se numa comissão houver consenso, essas doenças forem migrando dos B31 e 32 para a base do NETEP. Né? Porque eu acho que aí você traz essas doenças de uma maneira mais estruturada e com estudo empírico e aceito internacionalmente, você vai migrando, fazendo essas revisões, que podem ser anualmente, migrando essas doenças, saindo do B31, 32, passando para o 91. Eu tive uma pergunta que foi dirigida a mim,
Então, eu quero fazer um rápido comentário sobre as outras, mas o José Nivaldo direcionou uma pergunta a mim, muito interessante, e ele fala sobre a questão da inexistência do risco ergonômico nas instituições financeiras. Bom, essa discussão é muito interessante. Eu não tenho tanto tempo assim como o Mário, né, de atuação na sala do trabalhador, mas já faz uns 20 anos que eu estou nessa vida, e a gente... E eu me lembro quando eu comecei a discutir as questões de saúde do trabalhador, eu sou bancário, então o que a gente discutia era a LER, né? E a gente fazia uma discussão da questão ergonômica de uma forma absolutamente burocrática. Depois a gente evoluiu, mas as empresas continuam fazendo a discussão da forma burocrática. Então, resolver os problemas ergonômicos era você trocar os móveis, colocar os móveis mais bonitinhos, etc. Você vê se as quinas são arredondadas, se não são, se os equipamentos... Né? A questão da ginástica laboral, né? Maravilha. E aí, as empresas... Os bancos, hoje, se você entrar nas agências bancárias, qualquer um de nós aqui tem acesso a isso, a gente vai ver que as agências bancárias são maravilhosas, são muito bonitas, muito, né? Bem asseadas, né? Enfim. O problema todo é que nós temos que enxergar a ergonomia para muito além disso. Tá certo? Então, nós vamos ver, por exemplo, que os aspectos chamados biopsicossociais, né, são muito mais importantes do que a questão dos móveis, equipamentos, etc. Sem contar um fator muito importante que existe, de um modo geral, mas no setor bancário, ele é muito gritante. Nós tivemos, durante a década de 1990, uma redução da ordem de 50% dos pós-trabalho em bancos. No início da década de 90, nós tínhamos mais de 800 mil trabalhadores nos bancos. Hoje, nós temos em torno de 400 mil trabalhadores, rigorosamente 50%. É evidente que os bancos... Oi? Ah, não, a crise americana ainda... eles já estão falando que a crise está chegando lá, e nós estamos em campanha salarial agora. Mas a crise americana não chegou ainda. Mas o fato é o seguinte, nós tivemos uma situação nos anos 90, que é evidente também, isso aconteceu generalizadamente nas empresas, mas no segmento financeiro, é evidente que a introdução das tecnologias foi muito grande. E é claro que a introdução das tecnologias, naturalmente, reduziu uma série de atribuições dos bancários. E isso justificaria uma redução do pós-trabalho. Mas, certamente, não nas dimensões, porque hoje o trabalhador bancário ele trabalha muito mais. O trabalhador bancário, pela legislação, ele tem uma jornada de 6 horas. O trabalhador bancário não trabalha 6 horas. Ele trabalha 8 horas, 10, 12 horas por dia. Então, existe uma intensificação muito grande do ritmo de trabalho. E hoje, os próprios debates aqui que deram origem ao FAP e ao NETEP, né, os estudos que foram feitos mostraram que uma das coisas que a gente já vinha apontando, né, mas aí foi mostrado de forma científica, estatisticamente, de que, de fato, hoje a lerdose continua sendo um grande problema, né, então os fatores de riscos ergonômicos eles continuam ainda sendo muito importantes, porém nós temos hoje as doenças relacionadas ao sofrimento mental rivalizando com a lerdose. Tá certo? Então é evidente que todos os médicos, nós estamos cansados de ouvir os médicos falarem isso, quer dizer, as questões de sofrimento mental elas estão muito relacionadas às questões da lerdose. Né? Bom, só para citar aqui um dado interessante também, de uma pessoa que é bastante... muito reconhecida na sociedade como um todo, que hoje, atualmente, é o presidente do IPEA, que é o professor Márcio Postman, da Unicamp, ele afirma, e eu já vi ele fazer essa afirmação mais de uma vez em palestras, né, que hoje os ganhos de produtividade que as empresas, de um modo geral, né, e os bancos são, acho que um dos maiores, são líderes, né, em ganhos de produtividade, os ganhos de produtividade que a empresa tem hoje, se fosse minimamente repassado, né, do ponto de vista de benefício para a sociedade, nós poderíamos ter aí um crescimento do emprego com a redução de jornada
de uma forma extraordinária. O trabalhador podia ter uma jornada de 4 dias por semana, trabalhando 4 horas por dia. Né? Quer dizer, é claro que os números podem estar exagerados, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Né? E o que nós vemos é exatamente o contrário, cada vez mais pressão por produtividade com reflexos na saúde do trabalhador. Sobre a pergunta do José Nivaldo também falava sobre o número de afastamentos. Né? O número de afastamentos, eu, como participei do grupo de trabalho que discutiu o FAP, a gente teve acesso a algumas informações estatísticas que foram apresentadas. E ali a gente observa, e obviamente que eu me interessei em especial pelas questões do sistema financeiro, a gente verificou o seguinte, que, em média, os números de afastamento no sistema financeiro, por Lerdort e por doenças mentais, ele está em torno de 3%. Né? Então, e se nós formos verificar, né, só para entrar um pouquinho no tema, né, um pouquinho mais no tema aqui, se a gente for verificar, nos casos de doenças de origem osteomuscular, menos de 50% a 43%, mais ou menos, notificados como acidente de trabalho. E se nós pegarmos as doenças mentais, é claro que a realidade com o NETEP mudou. Eu estou falando lá de trás, né, antes da implantação. E nas doenças mentais, menos de 10% das doenças mentais eram notificadas como acidente de trabalho. Tá certo? Me permita só o seguinte, eu queria fazer um comentário sobre a fala da Ina, né? Isso. A Ina, acho que ela toca num ponto muito interessante, que é a questão da reabilitação. Né? Eu defendo, né, há muito tempo, já tive a oportunidade, inclusive, de conversar recentemente com o Lino e com o Remígio, né, que a reabilitação profissional prevista na lei, evidente que ela coloca explicitamente a responsabilidade do Estado, mas eu acho que ela coloca implicitamente a responsabilidade das empresas na reabilitação profissional. Você não pode imaginar que você tem lá uma legislação que prevê uma cota de trabalhadores reabilitados e que a empresa simplesmente vá reinserir esses trabalhadores sem nenhuma política de revisão dos processos de trabalho, etc. Né? Então, essa questão que você coloca é uma questão muito importante. É claro que as empresas, muitas vezes, e a TAM é uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, imagina as pequenas empresas, como é que... quer dizer, então, era importante que nós tivéssemos uma política onde a gente pudesse ter uma assessoria para as empresas, para que as empresas pudessem trabalhar esta questão da revisão dos seus postos de trabalho, das suas rotinas de trabalho, para que a gente pudesse ter a possibilidade realmente do cumprimento da lei, né? Que é você ter uma cota aí de trabalhadores reabilitados. Ok? Eu acho que teve uma série de outras questões importantes que eu gostaria de comentar também, mas aqui... lógico. A gente vê que precisa cada vez mais debate organização, ainda sobre né? esse tema. Eu gostaria de agradecer, muito parabenizar pelo nível do evento, tá certo? E a gente, né, se coloca à disposição aí, outras oportunidades, tá certo? Muito obrigado, Zorreio. Obrigado Mário, a todos. Sua resposta. Macaron, eu vou responder só as que foram a mim dirigidas. Macaron, você levanta uma questão que eu só coloquei rapidamente, que é no utilizar-se o admissional como uma prática de eugenia, né, ou selecionando super-homem. Eu acho que isso está colocado, isso aí é comum você ter essa resposta tanto do profissional médico como do empresário, então isso está colocado, é um risco real, só que eu queria fazer 2 ponderações. Primeiro, que é meio impossível você conseguir levantar super-homem, né? Você usou a ressonância, mas eu vou ser mais incisivo. Se você pegar alguns setores de atividade, hospitais, setores têxteis, etc., você tem 100 e poucos CIDs, né? Então, eu acho que vai ser difícil conseguir fazer o diagnóstico dessas doenças todas enquadradas, mas eu acho que nem a nanodiagnóstico vai conseguir. Então, essa é uma ponderação importante, que o empresário tem na cabeça que consegue fazer diagnóstico de tudo. A outra questão que eu acho que é importante é que nós vamos ter que rever e ter definição e objetivo para cada um desses exames. Nós temos que lembrar que, quando você coloca um admissional policialesco, né, você faz ressonância, faz isso, faz aquilo, pergunta até a vida íntima do trabalhador, da trabalhadora, você tem um risco, que o trabalhador vai enxergar o serviço de saúde de uma forma policialesca, isso é, esse indivíduo aqui está me policiando,
né? Então, seguramente, ele não vai te informar no periódico um problema de assédio, ele não vai te dar elementos para você, por exemplo, fazer o diagnóstico precoce de uma hipertensão, ou de um assédio moral, ou de outra doença que pode causar depressão, etc. Quer dizer, então, você tem que saber que você tem um custo, né? E eu lembrei muito bem que o periódico será um exame importante, será mais ainda um exame importante no diagnóstico precoce. Então, nós temos que ter claro, apesar de concordar com você, de que esse risco a gente corre, para as pessoas que tentarem implementar isso, tem que saber esses dois aspectos importantes. Com relação à Maria das Graças, né, eu vejo duas coisas. Primeiro, eu esqueci de falar, e é importante lembrar, é que nas discussões que nós tivemos na ANANT, chegamos à conclusão de que a metodologia está adequada e que ela precisa de ajustes, né, porque você tinha várias contestações e tinha que ser jogado fora a metodologia utilizada. Então, precisa de ajuste, que foi os ajustes que eu falei, primeiro. Segundo, quando você fala, Maria, a gente conhece muito bem o teu trabalho lá no Rio Grande, em Espírito Santo, mas eu acho que, a princípio, nós divulgamos pouco, mas foi divulgado, né? Foi divulgado nos vários comunicados que a gente tem, seja, eu não lembro em qual, né, se foi no jornal ou se foi no newsletter, mas nós divulgamos esses resultados, né? E talvez não, seguramente divulgamos pouco, talvez deviam ter divulgado mais. E, por último, né, e o que você me deu 2 minutos, eu tenho mais 10 segundos, eu só quero dizer, viu, Remígio, que você foi injusto, aliás, porque você sorta um torpedo desse, que é a Agência de Segurança e Saúde. Então, eu preciso ter a minha opinião pessoal, mas eu quero lembrar o seguinte, eu acredito que é importante você montar uma instância de decisão, uma instância de coordenação com poder sobre as áreas de segurança e saúde dos vários ministérios, né? A única dúvida que eu teria é se nós vamos chamar isso de agência ou não agência, né? Porque aí você entra numa discussão grande, né? Já estou imaginando que eu vou ter o celular tocando, lá assim, os médicos de trabalho vão passar para agência agora? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, mas, de qualquer maneira, a ideia é você ter uma instância com poder, com pessoas, e que define políticas e cobre políticas para as diversas instâncias do Executivo na área, eu acho pessoalmente interessante. Obrigado, Mário. Eu acho que essa questão passa da discussão que teve Ministério da Saúde e INAMPS naquela época, quando se juntou num sistema único. É um processo de muita discussão, mas eu quero agradecer a presença de todos, a participação, o Remígio, o Clóvis, o Plínio, o Mário. Carlos, desculpe, avançamos no horário, mas é um tema que estava aí sendo ainda com muita coisa, com muita dúvida. Muito obrigado.